Então, sejam bem-vindos a todos, né? Iniciaremos aqui uma continuação do conteúdo nosso sobre governança de TI e hoje falaremos um pouco sobre regulamentos e os impactos, né, desses regulamentos aí dentro da tecnologia da informação, ok? Isso daqui cobre alguns aspectos, são poucos slides, mas não é somente esses slides aqui, vão ter mais conteúdos que a gente vai poder tá tratando, ok? Beleza, dentro da parte de TI, não sei se vocês chegaram a observar, mas eu falei muito de regulamentos, falei muito da parte de prestação de contas, né? Esses cenários aí, né? Então, isso é muito importante dentro da TI. Por que é importante isso? Porque esses regulamentos e o atendimento a esses regulamentos, você denota que a empresa é uma empresa séria e que você tem um risco, caso você venha a querer investir nessa empresa, por exemplo, um risco controlado. Entendeu? Por quê? Porque a prestação de contas ela é pública e toda a auditoria dela é uma auditoria transparente. Essa empresa do qual nós estamos falando aqui, ela está de acordo com todos os seus deveres, né, como empresa, ok? Então, nós vamos falar aqui sobre uma visão geral de leis e regulamentos que impactam na TI. Vamos falar da SOX, né, que é a Lei Sarbanes-Oxley, né? Vamos falar do Acordo de Basileia, outros regulamentos no Brasil e uma visão geral do framework do COSO, né? Nós vamos entender por que é necessário a gente estar tratando aqui com o framework do COSO, ok? Beleza, então, regulamentos em todo o mundo. Essa daqui são os principais regulamentos que nós temos, ok? Do que se trata a parte de regulamento mundial. Não é só regulamentos relacionados a empresas de TI, tá? São regulamentos globais de várias e várias empresas. Então, olha só, não são poucos, né? Você percebe que a Austrália tem, né, o tal do PA, PSA, né? Então, a Nova Zelândia tem a Privacy, né? Action. Você tem algumas coisas nesse sentido. Olha o tanto de coisas relacionadas aqui com os Estados Unidos, o tanto de leis e regulamentos que são necessários. Você tem que ir no Chile, você tem que ir no México, você tem que ir na Argentina, você tem Hong Kong, Taiwan. Então, assim, todos esses caras aqui têm alguma regulamentação e todas essas regulamentações, elas são baseadas nesses principais que estão aqui ó, destacados na tela. São baseados no Sarbanes-Oxley, ok? No Acordo de Basileia, ok? No CASB, no critérios, apresentam critérios comuns entre esses caras aqui, a parte da ISO, né, e a parte da FDA 21. Todos esses caras aqui representam como que a empresa tem que se adequar e como que ela deve fazer, entendeu? Para que ela possa atingir e ser transparente, ok? Então, essa seria a ideia. Então, quando a gente trata aí de governança de TI, com pensamento aí, como que ela pode olhar para essas leis, você tem que ver qual que é o envolvimento, né, da TI em relação a essas conformidades. Entendeu? Então, você percebe que hoje é mais claro você explicar isso, porque a TI ela está em tudo, né? Ela está dentro do RH, ela está dentro de uma parte fiscal, ela está dentro da parte financeira da empresa, dentro do estoque, ela está envolta em áreas dentro da sua empresa que às vezes você nem saiba, entendeu? Então, as informações financeiras, como balanços contábeis, né? Se a empresa teve lucro ou prejuízo, quanto que entrou de receita, né? Em qual classificação de contas de receitas que entrou esse dinheiro, quanto que saiu de receita, em qual plano de contas saiu esse dinheiro, elas são extraídas a partir de sistemas de TI. Então, essas leis e regulamentos, elas forçam essas empresas a ter controle sobre essas informações, entendeu? Então, você tem aí desde preocupação com informações financeiras até preocupação com privacidade dos dados, que seria a LGPD, no caso dos dias de hoje, né, aqui no Brasil. Então, a implantação de uma governança de TI,
ela te dá suporte à governança corporativa. Ou seja, o que é a governança de TI? Ela trata e dá suporte a isso daqui para que haja uma governança corporativa. E o que é uma governança corporativa? A governança corporativa, ela é, então, um conglomerado de várias outras governanças. Dentro dessas várias outras governanças está lá a governança de TI. Então, você tem a governança de tecnologia ajudando a atender a essas leis e regulamentos. Então, essa seria a ideia do porquê da governança de TI, dessas conformidades com essas leis e regulamentos. Beleza, então aí existe um desafio para nós de TI. Porque se você fica preocupado apenas com conformidades, com controles, com prestação de contas, com isso e com aquilo, entendeu? Dentro da sua empresa, essa bolinha vermelha ela vai pesar mais que a outra bolinha. Então há aí um desbalanceamento. Se você ficar preocupado apenas com entrega de valor e desempenho da empresa, você não vai estar atendendo às leis regulatórias. Entendeu? Então vai estar um descompasso aqui, vai pesar mais nessa bolinha azul. Então, qual que seria a ideia, né? A ideia de como que você tem que trabalhar. Você tem que crescer os seus controles e conformidades à medida que a sua empresa vem crescendo, à medida que sua empresa vem conseguindo, né, alavancar aí recursos e estar aí cada vez mais com algumas atribuições. Então, quando a sua TI começa a crescer e existe uma governança, né, isso daqui começa a crescer demais e há uma entrega de valor e de desempenho, você tem que ter diretamente proporcional, né, a estar de acordo com as leis e com os regulamentos. Porque senão isso daqui vai desbalancear. Se isso daqui desbalancear, um lado vai pender mais do que o outro. Então, a governança de TI, ela vem como sendo esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é a governança de TI, porque ela busca o quê? O equilíbrio. Ela vai fazer com que a TI consiga entregar esses valores de desempenho, que alcança as metas, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de atender aos requisitos regulatórios. Essa seria a ideia do porquê, né? Do porquê ter essa governança de TI e por que isso daqui é um desafio. Entendeu? Por que é um desafio? Porque à medida que você vai conseguindo entregar valor e desempenho, você começa a aumentar o seu investimento na tecnologia, porque você vai ter que ter outras ferramentas que possam, né, te ajudar a trabalhar em cima dessas conformidades. Que essa seria a ideia. Então, por que tivemos, então, essa preocupação aí com a governança de TI, de atender essas leis e esses regulamentos? Por quê? Porque, gente, aconteceu várias fraudes, né, de diversas empresas, isso acontece o tempo todo. Mas algumas tiveram um impacto no mercado financeiro muito grande, né? Tivemos aí os Estados Unidos lá na Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, durante e um pouquinho depois, vendendo títulos de guerra, né, do qual esses títulos não existiam, né, e aí começa a ter uma desvalorização, né, então, assim, surgiu uma lei chamada SOX, que por conta dessas fraudes. Então, vamos pegar só um exemplo aí que, vamos dizer assim, do século agora, né, do nosso aqui, século 20, né, 21, desculpa. Então, assim, em 2001, uma empresa chamada Enron, né, que era, então, a 7ª maior empresa dos Estados Unidos no ramo de energético. Ela pediu concordata, entendeu? Ou seja, um acordo, né, com o governo, ok? Após ela ter sido alvo de uma série de denúncias que ela estava aplicando fraudes contábeis e fiscais. Ela chegou, nas suas declarações fiscais e contábeis de lucro, para ser apurado, na verdade, uma dívida de mais de 13 bilhões de dólares. O grupo arrastou consigo a Arthur Andersen, que fazia a empresa, que era a parte daqui que fazia auditoria nessa empresa aqui. Ou seja, a corrupção ela estava aqui, né, alterando os balancetes contábeis, né, e as partes fiscais, para dizer que a empresa tinha lucro. E se a empresa tem lucro, o que acontece? Ela tem uma valorização maior no mercado. Ela tendo uma valorização maior no mercado, ela atrai mais o quê? Investidores. Ok? Isso daqui é um exemplo. Também em 2001, nós tivemos a WorldCom com 20 mil demitidos. Por quê? Porque ocorreu uma fraude, né, que a empresa andou registrando como investimentos, né,
coisas que já eram dela. Então, ela registrava como se registrasse duas vezes. Ela registrava como sendo ativo, né, da sua empresa, e também registrava como se estivesse fazendo o investimento. Entendeu? Então, ela pegava esses registros aí que ela estava investindo duas vezes, o que era despesa normal, ela estava dizendo que ela estava fazendo investimento. Ok? Então, você pega ali, eu tive uma despesa de 80 mil e eu tive um investimento de 20 mil. E se eu pegar essa despesa de 80 mil e disser que não foi despesa, que foi investimento, o meu balancete vai vir um investimento de 100 mil. Mas, na verdade, não. O investimento foi apenas de 20 mil reais. Então, isso aí distorce totalmente os dados da empresa, né? A prestação de contas. E aí a empresa entrou num processo aqui, né, de ter que mandar 20 mil funcionários embora. Gente, 20 mil pessoas, entendeu? Foram demitidas, né? Porque a empresa precisou enxugar para poder reverter o quadro. Então, esses casos semelhantes, e não menos importantes, demonstram que há manipulações contábeis ocorrendo o tempo todo. Então, a Chaico, né, a Inclone System, não sei se vocês se recordam aqui no Brasil da Parmalat, né, a Xerox, né, quase quebrou, não sei se quebrou nessa época aqui. Então, tudo isso aqui são exemplos de empresas que manipularam os dados e as informações. Essas fraudes, elas geram prejuízos enormes, né, aos investidores, cai em descrédito, né, a moeda do país às vezes desvaloriza, entendeu? Esses escândalos, eles abalam, né, a estrutura de mercado, né, dificulta a captação de recurso, ou seja, essa perca de credibilidade, ela faz com que o nosso público aqui, ele corra, né? Como é que esse público vai investir numa empresa, sendo que essa empresa, na verdade, ela está fazendo uma prestação de contas que não é verdade, entendeu? Então, essa seria a ideia aqui. De acordo com, seguindo o nosso raciocínio, tem então uma lei principal chamada Sarbanes-Oxley, ok? Beleza. Como resultado dos escândalos financeiros em grandes empresas em 2001, o Congresso americano decretou o ato SOX em 2002. A SOX ela foi proposta pelo senador americano Paul Sarbanes e pelo deputado Michael Oxley. Por isso que criou-se essa proposta de SOX, Sarbanes-Oxley. Essa proposta deles aqui, que foi decretado, né, nesse ato aqui, ela aumenta consideravelmente a responsabilidade dos administradores e da administração das empresas em relação à prestação de contas. Porque até então, a prestação de contas nesse tipo de empresa não era algo assim tão... não gerava uma responsabilização tão forte. Agora já gera uma responsabilização maior, inclusive as pessoas são presas e assim, fica muito tempo preso, né? A pessoa tem que começar a pensar se isso daqui compensa. Então, essa lei ela se aplica às empresas de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? São aquelas empresas cujas as ações delas são negociadas em bolsa de valores dos Estados Unidos. Então, se você tem uma empresa e você quer colocar ela dentro da bolsa de valores dos Estados Unidos, ok? Que seria, né, a New York, né, SE aqui e também na Nasdaq, né? Você tem que, como sua empresa, atender a tudo que está determinado na SOX, senão você não consegue abrir seu capital. Você não consegue pegar a sua empresa, que é uma empresa limitada, né, que é uma empresa microempreendedor, ou que é uma empresa que tem uma sociedade limitada, de 2, 4 pessoas, você não vai conseguir colocar acionistas, né, pessoas que têm parte de ações em cima da sua empresa. Você não vai conseguir isso daí porque você não está adequado à SOX. A partir do momento que você estiver adequado à SOX, você pode receber investimentos, você pode receber pessoas querendo comprar ações dessa empresa sua nessa bolsa de valores, ok? Então, essa seria uma imposição. Ou a empresa está adequada à SOX ou não. Se ela estiver adequada à SOX, ela pode abrir o capital. Abrir o capital é operar na bolsa de valores. Aquela empresa vai operar na bolsa de valores. Beleza, se ela não está adequada à SOX, aquela empresa não pode mais, né, fazer isso. E isso inclui as empresas estrangeiras que negociam lá nessas bolsas.
as empresas que negociam nessas bolsas, se ela quiser negociar nessas bolsas, empresas que compram outra empresa, empresas que compram ações, etc., você, para entrar na Bolsa de Valores, ok, você precisa estar adequado à SOX. Não somente a empresa que está abrindo o capital, mas a empresa que também está fazendo o investimento, ok? Então, no Brasil, essa lei se aplica às empresas com ações negociadas nos mercados de capitais dos Estados Unidos. Então, até então, no Brasil, isso só seria refletido se essas empresas brasileiras elas fizessem alguma situação de aplicar dinheiro nessas bolsas. Então, vamos pegar uma empresa qualquer aqui no Brasil, uma empresa XPTO. Se ela quiser investir em empresas lá nos Estados Unidos, mesmo ela sendo brasileira, ela vai ter que se adequar. Isso seria a ideia. Então, quais são as principais características da SOX? A principal característica da SOX é responsabiliza criminalmente, né, o administrador da empresa, ok? E o contador da empresa. Ele vai responsabilizar essas duas pessoas ou essas duas outras empresas que forem, se for terceirizado esse cenário aqui, por fraudes e erros nos demonstrativos financeiros dessas companhias. A lei SOX, ela dá ênfase na transparência dos dados, envolve computador, envolve sistema, para a análise e interpretação dos resultados da organização. Significa que toda empresa que estiver habilitada a SOX, ela pode sofrer uma auditoria, entendeu? De fora da sua empresa, e a empresa é obrigada a aceitar essa auditoria, entendeu? De outra empresa. Qualquer empresa que queira, né, que esteja ali deliberando sobre isso, ela pode ter uma outra auditoria executando os controles fiscais dentro dessa empresa. Não necessariamente só a contabilidade e a auditoria que a própria empresa contratou, né? Por quê, cara? Porque não ocorreu isso daqui, ó, né? Então, quando ocorreu esse cenário aqui, por exemplo, da empresa da Enron, você percebe que a denúncia foi tanto para a empresa, entendeu? Quanto para a outra empresa que foi contratada por essa empresa para poder fazer auditoria nela. Então, a Enron contratou uma empresa para fazer a auditoria dela, e nesse cenário aqui, as duas empresas, né, foram aí responsabilizadas. Então, para não acontecer isso, né, não ficar refém e de uma empresa contratar a empresa de um amigo dele, que é a auditoria, e essa auditoria vai correr frouxa, né, não vai ser aplicada com todos os critérios que tem que ser. Para não correr esse risco, essa empresa, a partir do momento que ela esteja na Bolsa de Valores, ela é obrigada, entendeu, a abrir as portas dela para que seja feita, né, a auditoria por uma empresa indicada, ok? A lei Sarbanes-Oxley, ela dá ênfase ao uso de um framework de controle para avaliação desses controles internos. Então, ela fala que tem que atender, que tem que ter um framework, que tem que ter uma forma de estar definindo isso daqui, que é o framework do COSO que a gente estava falando. Ela define penalidades mais rígidas caso seja diagnosticado que houve danos, seja ele intencional ou não. O cara errou sem querer. Ele errou sem querer? Beleza, né? Ele vai ter que pagar por isso, ok? E aí, ela também define implantação de diretrizes de segurança. Como que eu vou... quais são as boas práticas que eu tenho que seguir para que eu possa dizer que minha empresa ela está segura em relação a todos os processos, segura em relação aos sistemas de informação e etc. Não vai haver aqui vazamento de dados e por aí vai, alguma coisa nesse sentido, ok? Beleza, então lá na SOX ela é dividida em 11 partes, ok? Até então, né? Cada parte dessa contém aí um número de seção, são 11 seções de uma lei, ok? Desculpa, são 11 partes, cada parte dessa tem vários números de seções, ok? Essas seções são consideradas aqui, que eu estou colocando, as mais significativas em relação ao compliance. O que é compliance? É dizer que a empresa está em conformidade. Então, essas seções que eu coloquei aqui são as que estão mais relacionadas com compliance e controles internos, ok? Então, auditoria de controle interno e compliance, essas são as seções que você tem que ficar de olho. A seção 302,
a seção 404, a 409, a 806 e a 906, ok? A seção 302 é nela que delimita que o administrador da empresa, entendeu? E a pessoa responsável, né, pela parte fiscal da empresa, entendeu? Eles são responsabilidade deles certificar que esses relatórios trimestrais e anuais estão declarados da maneira adequada, revisado, entendeu? Que todo o conselho administrativo ou conselho deliberativo da empresa esteja sabendo, que ele não contém informação falsa ou omissa, ok? Que aquele demonstrativo realmente é expressado o resultado real das operações e do fluxo de caixa da empresa. Então, fica na responsabilidade dessas duas pessoas certificarem-se disso. É responsabilidade deles que esse relatório aqui seja um relatório fidedigno com a realidade das operações e do fluxo de caixa da empresa. E também é responsabilidade dele que esse relatório seja levado, né, ao conhecimento de todos os conselheiros da empresa, né? Não pode ter ali uma declaração falsa, não pode ter ali também nenhuma declaração que deveria estar ali e não está, no caso aí da gente ser omisso. Na seção 404, deverá ser feito e divulgado anualmente um relatório sobre todos os controles internos que existem, né, tanto na preparação quanto na divulgação desses resultados financeiros. Quais são as rotinas do software que prepara esse relatório, onde é que ele busca, por que ele busca ali, quais são as consultas, quais são os SQLs executados, entendeu? Quais são as agregações e todas as partes de somatórios, né, que são realizadas para gerar esse relatório financeiro, entendeu? Tem que ser, isso daqui tem que ser totalmente transparente, tem que ser divulgado. O resultado disso, né, dessa consulta, deverá ser atestado por um auditor que não seja um auditor da própria empresa, tem que ser um auditor independente, entendeu? Tem que ser um auditor, né, sugerido dentro de uma lista de auditores, né, que possa fazer a auditoria na sua empresa. Não pode ser um auditor contratado por você, entendeu? Então, isso daqui é o que mais impacta administrativamente dentro da parte de governança de TI, ok? A seção 409, as empresas são obrigadas a divulgar em tempo real, esse tempo real está em entre aspas aqui, pessoal, porque nós sabemos, né, que existe aí algumas complexidades tecnológicas, né, que às vezes impacta aí nesse real, né, que não é tempo real ali no exato milésimo de segundo, mas é 30 segundos, 40 segundos, uma hora depois, ou são 12 horas depois, desde que isso seja tratado e divulgado o motivo de ser 12 horas depois, entendeu? Então, são isso que trata aqui na seção 409. Na seção 806, né, ele trata de todas as penalidades, tanto cíveis como criminal. Ok? O que é penalidade civil? É quando você, como pessoa civil, né, você possa estar respondendo. Pode ser caracterizado aqui como devolução de dinheiro, pagamento de multa e etc. A penalidade criminal é quando você, como pessoa, entendeu? Possa, né, ser condenado aí a passar um tempo, né, preso, né, por se constatado, obviamente, né, por adulteração de documentos. Ok? Então, essa lei que é importante nessa seção 806. A seção 906, ele trata, né, não mais só da penalidade civil e criminal individual da pessoa, mas sim da corporação, da empresa. Aí agora vai acionistas, vai diretor da empresa, vai o presidente e por aí vai, né, em relação a esses relatórios financeiros. Vai todo mundo aí ser, a responsabilização ela passa a ser, né, uma responsabilização aqui coletiva. Ok? Então essas são as principais seções da SOX. Então, a SOX, ela causa um impacto na TI, porque pensa, você como um cara da TI, você vai ter, cara, que pensar, planejar e solicitar recurso para que você possa fazer os devidos investimentos na TI. Você vai ter que fazer investimentos em estrutura de banco de dados, de rede, entendeu? De data center.
Você vai ter que alterar as aplicações, que são os sistemas que você está trabalhando, o RP, o seu sistema de relacionamento com o cliente, o seu sistema de logística, né, de entrega e logística. Todas as suas aplicações que estão aqui, elas vão sofrer alterações. Seu sistema fiscal, seu sistema contábil, seu sistema de venda, tudo vai sofrer alteração. Quando você faz alterações regulatórias nessas aplicações, obviamente isso atrapalha ou isso impacta, né? Isso vai ter um impacto aí nos processos de negócio, ok? Então, qual que são esses impactos no processo de negócio? Tem que ser avaliado, entendeu? E esses impactos no processo de negócio, ele vai gerar impacto, né, que é o que você quer atingir, que é os relatórios financeiros, os relatórios de balanço contábil, os relatórios, né, demonstrativos, os planos de caixa, né, o caixa contábil da empresa, né, vai refletir aqui. Então, quando você está querendo implantar isso de alguma maneira, a parte de aplicação e de infraestrutura, ela é de responsabilidade da TI, ela é de escopo da TI. Então, dentro dessa responsabilidade da TI, o que, que nós temos que observar? Nós temos que observar que é necessário identificar todos os sistemas, entendeu? Que dão suporte e que de alguma maneira se relacionam com essa parte financeira, ok? É necessário você atender aquela parte de gestão de riscos, ok? Isso inclui a gestão de risco tanto de software quanto de hardware, ou seja, tanto da parte de aplicações quanto a parte de componentes de infraestrutura. É necessário você se atentar que você vai ter que implantar controles que garantam disponibilidade. O que é garantir disponibilidade? O servidor, ele não pode desligar ou ficar offline. Então, você tem que garantir uma disponibilidade da aplicação, inclusive investindo aí, né, em servidores de aplicação, em servidores de banco de dados, em servidores que, né, de nuvem, no caso dos dias de hoje, que não caiam, entendeu? Que tem ali uma situação de disponibilidade garantida. Você tem que garantir controles de continuidade. O que seria isso? Esse servidor caiu porque queimou, entendeu? Ou porque a fibra rompeu, certo? A fibra de internet. Você tem que ter uma situação onde um servidor cai e o outro servidor o quê? Sobe, né? E o serviço continua o quê? Garantido, entendeu? Você tem que conseguir, dentro do seu sistema, implantar softwares auxiliares ao ERP, entendeu? Ou alterar o seu ERP para fazer isso, tá? Que consiga fazer as auditorias. Ou seja, usuário tal, logado no login tal, utilizando um token de autenticação tal, na data tal, no IP tal, alterou a tabela tal, o valor anterior era A e o valor atual que esse cara colocou agora é B. Entendeu? Então, você tem que conseguir ou desenvolver dentro do RP um ambiente de auditoria ou contratar, né, algum outro tipo de software, né, que você sejam alheios a essa aplicação aqui, que vão trabalhar em conjunto e que faça essa implementação dessa auditoria para você. Entendeu? Softwares robustos de auditoria, se você compra no mercado aí, saem na casa aí de 300 mil reais hoje, 250 mil, depende do escopo que vocês queiram implantar. Para você implantar a auditoria e alterar toda a sua aplicação para poder trabalhar com isso, você vai gastar mais ou menos isso aí também para poder desenvolver, ok? Se o seu software é pequenininho, etc, etc, talvez a sua empresa ainda não esteja no momento de abrir capital. Isso daqui é quando a gente está com uma empresa já, né, com certo volume de cliente, etc, e você tem que começar a implantar esses controles, ok? Implantar trilhas de auditoria e verificação de processo, é o que eu acabei de falar. Gerenciar controles e garantir a efetividade. O que é gerenciar controles? É criar métricas, entendeu? Lembra? Não se gerencia aquilo que não se mede. É criar métricas para saber se isso daqui está sendo feito, criar métricas para saber se isso daqui está dentro de um parâmetro aceitável de garantia, entendeu? Criar métricas para verificar se a disponibilidade realmente está em 99,999%, criar métricas para saber que a sua fibra secundária ela está funcionando, então se cair a primária você tem uma fibra secundária e por aí vai, entendeu? Você vai criar esses mecanismos de medidas para poder monitorar
a sua TI. Essa seria a palavra mais adequada para se encaixar aqui. Aí, junto com isso, como que eu vou fazer toda essa parte? Aí entra o framework do COSO. O framework COSO, ele é recomendado, né, pela parte de segurança, né, não sei se vocês lembram aqui de security, para guiar a sua empresa, entendeu? A atender principalmente a seção 404. A seção 404, não sei se você se recorda, é aquela que mais se impacta na TI. Essa daqui. Né, o relatório que tem que ser divulgado de controles internos e de demonstrações financeiras, e que será atestado por algum auditor. Ok? Então, o COSO, ele vem para poder trabalhar com isso. Ok? O COSO, ou Committee of Sponsor Organizations of the Tradeway Commission, foi estabelecido em 1985, para vocês entenderem o quanto isso daqui é velho. Ok? Em 1992, esse framework foi lançado uma versão para garantir a parte de controle interno, que até então ele não garantia. Então, o COSO ele define um controle baseado em 5 componentes hoje. A parte de bottom-up, né? Você vai monitorar, você vai ter informação e comunicação, você vai ter controle das atividades, avaliação de riscos e ambiente de controle. Ok? Isso daqui você vai dividir em 3 slices, em 3 fatias. Você vai ter uma visão de monitoramento com a preocupação de operacionalização. Você vai ter uma visão desse monitoramento para relatar e reportar de maneira financeira. Você vai ter uma visão desse monitoramento para verificar se está de acordo com a conformidade. Então, a aplicação desses 5 componentes do COBIT aqui, ele tem que trazer para você uma eficiência e uma eficácia das operações, ele tem que gerar confiança, entendeu? Aos reportes financeiros, ok? Ele tem que garantir que você está em conformidade com as leis e regulamentos, ok? E ele tem que, né, que assim com a eficiência e eficácia dessas operações, significa que o seu sistema está operacional, o seu sistema está em pé, tem todo um controle aqui, o seu sistema não vai cair, ok? Então, esse daqui seria a estrutura aqui do COSO, ok? E aí você tem o COSO dentro de uma seção do COBIT, entendeu? Você tem sempre uma relação de COSO e COBIT. Então, os controles de TI, você considera um framework de governança que vai dar suporte à qualidade e integração dessas informações, seria o COBIT. Ok? Então, você tem o COBIT naquela visão da seção 404 e você também vai ter uma visão da seção 302 aqui. Então, o COSO ele é voltado para esses controles. Ok? Já o COBIT, ele é direcionado para o controle de maneira geral da TI. Então, de maneira global, o COBIT tem uma série de coisas lá que são tratadas, e quando é tratado a parte de controles da área de negócio, da parte de suportar a qualidade, integração, a parte de segurança e etc., de compliance, aí o COBIT vai fazer referência ao COSO. Entendeu? Então, o COSO vai estar dentro do COBIT, mas o COSO consegue trabalhar de maneira isolada, sem depender em nada do COBIT, ok? Então, seria essa a ideia aqui. Então, o COBIT ele aborda os controles de TI sempre olhando para a informação como um todo, ok? Não é apenas a informação financeira, mas é a informação que é necessário para que aquela TI que aquela TI ande, para que aquela TI continue o seu negócio, ok? Então, se você tem aqui, né, não sei se você lembra das principais atividades, né, do framework COBIT, né, você tem a parte de planejamento e organização, você tem a parte de aquisição e de implementação, você tem a parte de entrega e de suporte, você tem a parte de monitoramento e avaliação. Então, em cada uma dessas etapas aqui do seu COBIT, você vai ter uma preocupação nas 5 estruturas do COSO. Você vai ter a parte de planejar e organizar, você vai ter um ambiente de controle sobre isso, você vai ter uma avaliação de risco, você vai ter atividades que controlam isso daqui, você vai ter que ter a comunicação entre as partes e você vai ter o monitoramento. Então, quando você faz essa visão aqui de cima para baixo, olhando como que isso daqui é aplicado ao ato de planejar e organizar, então você uniu o COSO, ok? Com os objetivos de controle do COBIT. Entendeu como é que funciona? Então, seria essa a ideia nossa aqui.
Então, se eu tenho aqui a parte de monitorar e avaliar, eu vou monitorar e avaliar os meus ambientes, eu vou monitorar e avaliar, né, do ponto de vista de gestão de riscos, eu vou monitorar e avaliar do ponto de vista do próprio monitoramento e controle, do ponto de vista de informação e comunicação. Então, você tem essa parte aqui. Por isso que é importante, você tem essa visão do COBIT e você tem que aplicar nesses 5 aspectos aqui, ok? E vice-versa, né? Quando você estiver trabalhando nesse aspecto aqui, você tem que preocupar com esse monitoramento em todas as etapas, desde o planejamento de organização, até a parte de entregar e suportar, até você conseguir monitorar isso que está sendo entregue, ok? Essa seria a ideia. Então, aqui, a gente tem aqui a PCAOB, ok? Então, a Public Company Accounting Oversight Board, né, que ela é uma organização privada, sem fins lucrativos, que foi criada pela própria SOX, ok? Ela faz, lá no seu capítulo número 2, a parte de auditoria. E lá, ela diz que, para eu aplicar aquelas coisas lá do COSO, eu tenho que olhar para o framework do COBIT nesses capítulos aqui. Então, a parte, né, de desenvolvimento, né, do programa, eu tenho que me preocupar com aquisição e desenvolvimento da aplicação de software, com a parte de criar e monitorar, de construir a minha arquitetura de infraestrutura, com a parte de desenvolvimento e manutenção, ok? Com a parte de instalação e teste do software, com a parte de gerenciamento de alterações, não. Ok? Por que gerenciamento de alterações não? Porque aqui você ainda não está alterando nada, você está criando. Por quê? Você está na parte de desenvolvimento. Ok? E aí você teria aqui a parte de definir e gerenciar, né, os níveis de serviço, você teria aqui que definir e gerenciar, né, os serviços que são aqui de terceiros, né? Aquela parte onde a gente terceiriza e contrata empresas terceirizadas para poder realizar tarefas dentro da sua empresa. E aí você tem essa visão. Então, eu quero fazer a parte, né, de acesso aos programas e aos dados. O que eu tenho que atender lá do COBIT? Eu tenho que atender isso daqui tudo. Eu quero a parte de alteração de programas, de software. Então, eu tenho que me atentar a essas coisas aqui. Entendeu? Então, para eu atender isso daqui, eu tenho que ler o capítulo 4 lá do COBIT, que é a parte de instalação e teste. Então, essa seria, né, o COBIT. Se você consultar o COBIT na sua versão 4.1, lá no apêndice 2, ele vai ter essa imagem lá dentro para vocês. É o relacionamento desse padrão de auditoria aqui do PCA-OB. E aqui você tem, né, um livro de Sarbanes-Oxley, né, da editora Autobooks, que você traz como fazer, né, o uso do COBIT de suas ferramentas, utilizando ferramentas open source, da Autobooks. E você tem aqui a parte, né, de controles e objetivos de TI para aplicação na Sarbanes-Oxley, ok? Você tem esses dois caras aqui. Beleza, e aí você vem então com o Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia, ele tem uma preocupação maior em relação a bancos, ok? Instituições bancárias, né? Então, assim, o Bacen aqui no Brasil, né, que é o Banco Central, ele tem que estar, né, de olho, né, nesses acordos, etc., porque há aí um envio e um retorno e um recepcionamento aí de valores financeiros, de conversões de taxas, etc., entre os países, né? Então, o Acordo de Basileia, ele está preocupado com essas informações financeiras, operações de crédito e instituições de investimentos, ok? Então, ele tem o enfoque mais rígido, ok? Desde de coisas mínimas de capital até a parte, né, de precaução contra um risco maior de queda, de quebra, ok? Então, ele estabelece aqui regras para que bancos centrais, né, que todos os bancos centrais de todos os países consigam fazer auditorias nas instituições financeiras vinculadas a ele, verificando, então, se essas empresas têm gerenciamento de riscos, de crédito e de operações adequadas. É por isso que você não pode ter um banco ofertando uma taxa de empréstimo de um valor financeiro com um valor tão abaixo do que é praticado no mercado, entendeu? Porque eles são regulamentados pelo Bacen.
Então, o Bacen, ele vai estabelecer para você assim, olha, cara, o valor mínimo que você pode emprestar dinheiro durante, com validade desse mês e para o próximo é um valor mínimo de tanto. Entendeu? Por isso que o Banco Central, ele estabelece a nova taxa de juros. Inclusive, no Brasil, deve acontecer essa semana, né? A revisão disso daí, né? E a nova definição disso daí. Ok? Então, aí existe aí, né, uma obrigação das instituições financeiras de manter, né, gerenciado esses riscos aí. Por quê? Porque se essa instituição financeira empresta muito dinheiro no mercado, ok? E não há um pagamento disso daí, você, consequentemente, você tem uma desvalorização da moeda e você tem um risco de quebra de maiores, porque tem um dinheiro circulando do qual esse dinheiro não existe, ok? Né? Então, aí você pode caracterizar isso como pirâmide, ou caracterizar isso daí como uma outra operação do qual os bancos e o Bacen não apoiam e não deixam e estão aí para auditar, ok? Do ponto de vista de TI, né, o Acordo Basileiro se aplica às exigências de criação, então, de políticas de gerenciamento de riscos, ok? Quanto à segurança, à confidencialidade dos dados, né, quanto à privacidade dos dados e etc. Então, isso vai exigir que essas empresas do setor alterem todos os processos e sistemas para cumprir isso daqui. Então, isso foi importante lá em 1988, porque todas as empresas de softwares de tecnologia, elas já são nativamente muito bem respaldadas e controladas em cima de leis e regulamentos. Você não tem uma fintech ou uma empresa que opera valores financeiros, entendeu? Né? Que esteja desadequado com isso daqui, porque ela não pode estar desadequada, porque se ela estiver desadequada, ela não tem o registro no Banco Central. Seria essa a ideia. E aí o Brasil, né, com a resolução 3380, né, de 2006, né, ela indica por determinação, entendeu, que as instituições financeiras e demais instituições só poderão atuar no Brasil caso implantem a sua própria estrutura de gerenciamento de risco operacional e que prove para o Banco Central de que esse planejamento e isso daqui estão ok, estão funcionando dentro de uma política controlada. Ou seja, ou você apresenta isso e garante isso, ou então você não pode ser uma fintech. Por isso que os custos para você abrir uma fintech operar, e passar a operar no mercado financeiro é muito alto, porque para você fazer isso daqui você tem que gastar alguns milhões aí, porque essa seria a ideia. Então, para efeitos desta resolução, define-se como risco operacional a possibilidade que existe de ocorrer algumas perdas, né, resultantes de algumas falhas, de alguma deficiência, de alguma inadequação desse sistema, né, ou do ponto de vista de pessoas ou do ponto de vista de software. Imagina aí, você manda um Pix de um lado para o outro, faz uma transferência de um TED, de um DOC, ou faz um saque, ou faz um depósito, né? E aí você não tem segurança de que aquela operação foi realmente efetivada. Entendeu? Então isso não pode acontecer. Quando você faz um saque, não tem jeito do banco não registrar aquela operação ali na sua conta. Entendeu? Isso tem que ser garantido. Não pode ter essa dúvida. Ok? Por exemplo, tá? Aqui é só um exemplo. A implicação dessa resolução para a TI, elas são fortes, né? Você vai ter que identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos operacionais de TI que afetam a instituição. Você vai ter que desenvolver e implantar um plano de continuidade. O que é plano de continuidade? Novamente, ocorreu um risco, né? O risco que você determinou, ele ocorreu, entendeu? E aí, o que pode ser feito? Entendeu? Qual que é o plano para isso daí? Vai parar? Por que vai parar? Não pode, entendeu? Qual que é o plano de continuidade seu? Entendeu? Então, isso daí tem que estar sempre do ponto de vista de TI. Ok? E gerenciar os riscos que os prestadores de serviços representam para a continuidade do negócio. Você não pode terceirizar o risco da sua empresa porque tem uma outra empresa prestando aquele serviço. Você tem que garantir isso. Entendeu? Então, no contrato que você faz com essa outra empresa, você tem que ter acordo de nível de serviço
que garantam a continuidade do negócio. Se essa empresa deixar de prestar serviço para você, o que que acontece? O que que vai acontecer? Entendeu? Então, é responsabilidade da empresa, né, fiscal, da empresa financeira de garantir isso daqui, ok? E aí existem outros regulamentos aqui no Brasil. Existe a Agência Nacional de Saúde, a Comissão de Valores Imobiliários, o próprio governo com esse decreto, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, né, a Superintendência de Seguros Privados. Existem essas outras aqui que cada um trabalha em um setor dentro do ramo, né, que diz respeito à sociedade como um todo, ok? Então, esses seriam outros regulamentos do qual nós poderíamos, né, sempre fazer aqui um trabalho de estar buscando, né, essa informação aqui junto com essas agências aqui, ok? Então, essa daqui seria a ideia nossa em cima da lei, né, da parte de implementação de regulamentos e impactos na TI, ok? Então, acredito que é isso, tá? Ficamos por aqui e numa próxima vídeo nossa aqui, nós podemos falar um pouco mais sobre, se quiserem, né? Podemos voltar no Acordo de Basileia, podemos aprofundar aí na SOX ou aprofundar dentro do framework do COSO. De qualquer forma, mandarei aqui junto com o vídeo para vocês um material de apoio para que vocês possam ler um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo. Obrigado a todos.